Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Esse aqui é o resumo síntese do painel O Fim do Petrodólar, que foi apresentado pelo Stephen Livera e teve a participação da Lynn Alden, do Matthew Pines, do Fred Thiel e do Avik Roy. O Stephen Livera iniciou o painel perguntando como foi que a gente chegou até esse ponto. O Fred começou o painel falando que isso é uma consequência direta, o fim do esquema petrodólar, dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo ter usado o dólar como uma arma nessas sanções contra a Rússia. E que isso faz acontecer a teoria dos jogos de que outros países que têm reservas em dólar fiquem com medo de ter reservas em dólar, como se fosse uma quebra de confiança. Ou seja, o dólar deixou de ser confiável por ter sido usado como uma arma. O Avik discorda dessa visão, na verdade, porque ele fala que a Rússia que quebrou essa confiança primeiro ao invadir um país soberano e pacífico. O que é verdade, mas assim, na minha opinião é um argumento ingênuo, porque assim, tanto faz que o agressor fez uma coisa injusta. A Rússia não tem o controle do dólar e para, sei lá, Arábia Saudita, para a Índia, para outros países, tanto faz o que a Rússia está fazendo na Ucrânia, o que eles estão vendo quer dizer que os Estados Unidos pode resolver cancelar meu dinheiro a hora que eles quiserem. Isso é preocupante. Aí depois ele também comenta que a China prefere ter uma moeda fraca do que ser a moeda como reserva global, que eles há muito tempo mantêm a própria moeda, o yuan, desvalorizado porque isso dá vantagens geopolíticas para eles. Então que esse cenário do dólar perdendo poder para o yuan subindo, a gente no Ocidente enxerga ele, mas a própria China não tem interesse de fazer isso acontecer. E também ele também ressalta que a China também tem problema com dívida. Ou seja, na cabeça dele é muito mais uma questão. A questão não é entre o dólar com o yuan, que as duas moedas estão com. E os dois países, portanto, têm trajetórias da dívida insustentáveis em só questões diferentes de tempo. E para ele a questão é muito maior e é a questão de moedas fiat com dívidas versus o Bitcoin. O que é algo que os bitcoinheiros todos concordam, mas no fundo, é uma questão de velocidade relativa. Então vai ter um primeiro momento que vai ser uma competição entre as fiats, alguma fiat vai ser mais rápida que a outra, então vai ter hiperinflação primeiro, e no final desse processo inteiro, sim, daí tem a competição do Bitcoin com alguma das fiats que sobrarem, mas as fiats estão se desmonetizando e competindo entre si, enquanto o Bitcoin desmonetiza e compete com elas e rouba espaço delas. Daí depois o Matthew deu um zoom out para explicar toda a estruturação do petrodólar. Ele fala que o petrodólar substitui o arranjo anterior, que era como o euro, assim, euro no sentido lato, assim, no sentido zona do euro, que não existia na época, mas era a zona da Europa, né? Que mandava no mundo até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, mas que a Segunda Guerra Mundial devasta eles, então o sistema inteiro é reconstruído baseado nos Estados Unidos. E até os anos 70 está baseado mais no dólar com o ouro, e com o fim do lastro no ouro, os Estados Unidos busca acordo com a Arábia Saudita, controla o preço do petróleo, lastreando o petróleo com o dólar e convencendo tanto a Arábia Saudita quanto depois o OPEP a só negociarem usando o dólar. Isso cria o esquema do petrodólar, que foi um sistema estável, na opinião dele, até a entrada da China, que a China representou um crescimento muito grande, um país com uma puta capacidade industrial, e isso desestruturou o arranjo e a harmonia que existia dentro do petrodólar. Aí depois a Lynn Alden pontua que o sistema do petrodólar já não é interessante para mais ninguém, assim, mesmo para os Estados Unidos, ele é um sistema que já se esgotou, assim, dependendo do ponto de vista que se adotar, que eles se desindustrializaram significativamente nas últimas décadas por conta justamente desse
arranjo, que a China mantinha moedas mais baratas, outros países também, e o dólar fica artificialmente mais caro. Isso faz todos os empresários quererem construir as suas fábricas no exterior. Então rola um processo de desindustrialização massivo nos Estados Unidos desde os anos 70. E ela também enxerga que era inevitável esse colapso do sistema petrodólar, porque hoje a capacidade produtiva dos Estados Unidos é muito pequena para a gente pensar que vai ser a única moeda adotada como reserva global e que ela vai conseguir estabelecer e manter esse monopólio já estabelecido. E na cabeça dela, basicamente, os Estados Unidos, o sistema ocidental do petrodólar, etc., tem uma escolha a fazer agora, que é basicamente lutar todas as batalhas e ir perdendo feio cada uma delas e, portanto, ter uma derrota muito maior, ou aceitar que é inevitável esse fim e buscar medidas que mitiguem, assim, que façam aquela história de dar os anéis para não perder o dedo. Nisso, o Fred comenta que eles não gostam do Bitcoin porque o Bitcoin não pode ser controlado, também não pode ser morto e também não pode ser inflado. Eles, no caso, o sistema petrodólar, os donos do poder e da impressão. Mas que, portanto, por essas características do Bitcoin, logo mais países vão usar ele como reserva nos seus tesouros. Isso é inevitável. E na cabeça dele, o Bitcoin vai ser muito maior do que a maioria das pessoas sequer é capaz de imaginar. Que a gente tem uma mente que pensa as coisas de uma maneira linear, mas que conforme vai avançando a adoção do Bitcoin, o Bitcoin tende a percolar todos os sistemas, todas as soluções financeiras, de seguro, de monetização, e ele é finito. E o fato dele ser finito e ele ter tanta utilidade significa que só tem um caminho possível para ele. E aí o cara deixa nas entrelinhas, eu falo para vocês que esse caminho é o number go up, é foguete não tem ré, é para cima. Aí o Avik comenta sobre a volatilidade e comenta que tem um viés muito comum que é essa questão da visão do Bitcoin ou do dinheiro como um meio de troca. E que isso não é tão importante mais. Que o importante é que o problema real do mundo está muito mais relacionado à falta de uma store of value, de uma reserva de valor que não seja destruída por medidas políticas oficiais. Que hoje a meta dos bancos centrais, metas que eles declaram, é destruir o valor das moedas fiat. E, portanto, por definição, essas moedas fiat não são reservas de valor. Então, um problema muito claro que o Bitcoin chega para consertar é justamente essa falta de uma reserva de valor confiável. E aí ele fala também que enxerga que a transição de todo o sistema petrodólar até o sistema bitcoinizado vai ser complicada e que, portanto, todos nós precisamos ajudar a mitigar ela. Aí o Matthew fala que o cenário todo é muito incerto e frágil. E dívida, por definição, gera essa fragilidade. E as fundações todas do sistema fiat, que no caso são o dólar, que é o lastro para as outras moedas e que faz essa conexão com o petrodólar, essa fundação está comprometida. E que agora tem meio que uma divisão, uma polarização entre dois blocos. O bloco dos Estados Unidos e os competidores dos Estados Unidos, que são a China e a Rússia. Só que esses competidores dos Estados Unidos estão querendo adotar medidas de voltar no tempo, medidas do passado, que é adotar um padrão que tenha lastro tanto em ouro quanto em commodities. Só que quem já leu o padrão Bitcoin sabe que commodities não são monetizáveis. E mesmo o ouro é ruim de ser monetizável, por quê? Porque quando ele é monetizável, ou seja, ele cria um valor monetário que não é só o valor de uso, é muito fácil você aumentar a produção dele. Então você monetiza ele, você aumenta o valor, portanto mais pessoas produzem, portanto aumenta a quantidade, aumenta a oferta, então para equilibrar a oferta e demanda o preço cai. Então o puro fato de você tentar usar commodities, você acaba monetizando elas e depois desmonetizando o seu próprio dinheiro.
E, portanto, uma conclusão lógica disso é que se os competidores do Ocidente estão indo para um caminho que é o passado, o Ocidente tem essa oportunidade de abraçar o futuro e abraçar o Bitcoin. Comentando sobre essas mudanças que vão vir, a Lynn Alden comenta que existem propriedades que definem se um dinheiro é bom ou ruim. E o ouro não era bom dinheiro por conta de algumas propriedades específicas. Por exemplo, o ouro não tem portabilidade, ou seja, você não sai com uma maleta de ouro por aí. A chance de ser roubado é gigantesca. Isso significou que ele não foi resistente à censura e que ele foi cooptado pelo Estado, porque ele tinha que ficar armazenado nos bancos e os bancos são um alvo fácil para o Estado. E o ouro também não era verificável, o que é terrível. Assim, você não conseguir verificar suas transações, você não sabe se você está transacionando com ouro mesmo ou com um ouro meio batizado, assim, meio adulterado. E ela comenta depois que essa verificação também é ruim no sistema Fiat, que tem muito mercado negro, que tem dinheiro lavado, que tem dinheiro em nota, e portanto o dinheiro Fiat também tem esse problema, além de todos os outros, como a falta de escassez e a centralização e portanto a censurabilidade. E que portanto o Bitcoin é um dinheiro melhor do que o ouro em todos os aspectos, menos o tempo. O Bitcoin é mais escasso, o Bitcoin é teletransportável, portanto ele é portátil, ele é infinitamente divisível, ele é digital, e juntando tudo isso significa que ele é incensurável, ele é facilmente verificável, e a conclusão de todo esse raciocínio é que a tendência é que sim, muitos países comecem a adotar o Bitcoin cada vez mais. No que o Avik emenda falando que quanto mais o Bitcoin cresce, mais viável é para fundos soberanos, nações, empresas alocarem nele. Que o Bitcoin é o único ativo que quanto mais crescer, mais seguro é alocar nele e não o oposto. Isso gera um ciclo virtuoso de adoção, que é quanto mais ele cresce, mais seguro, portanto mais dá para alocar, portanto dá mais para crescer, portanto mais seguro, portanto mais ele cresce, ciclo virtuoso, vai se reforçando positivamente. E aí o Fred comenta que sim, de fato, o fato dele ter o Bitcoin ter uma oferta finita faz a tendência de crescimento ser exponencial. E isso também significa que a tendência é que conforme vai rolando a adoção do Bitcoin, ele vai ser usado como lastro para outros produtos financeiros. Isso que vai realmente permitir o deslocamento do dólar como função de lastro, como função de base do sistema monetário, quando outras funções, outros usos do dinheiro, como crédito, esse tipo de coisa, o Bitcoin começar a fazer também dentro do seu sistema. Nisso, a Lynn também comenta que recentemente a gente teve um período com super oferta de commodities e que o ser humano tem um viés grande de extrapolar o presente para o futuro. A gente é muito imediatista, a gente pega o passado recente e acredita que ele vai se repetir no futuro. Mas que isso não é uma verdade e que a tendência do próxima década, pelo menos, é uma escassez muito maior de commodities acontecendo ao mesmo tempo que está rolando a quebra dessa ordem mundial atual e a reestruturação do mundo em um novo paradigma. Qual vai ser ele, não sabemos, mas que está rolando a quebra da ordem mundial estabelecida há um certo tempo. O mundo ainda está nesse momento de transição e de mudança. E por isso, entre outras coisas, o mercado potencial do Bitcoin é muito maior do que analisar e comparar somente com o do ouro. Não foi só o ouro que foi monetizado. O ouro, quadros, imóveis, ETFs, ações, tem muitos ativos no mundo que foram monetizados e usados como reserva de valor, porque não existe mais uma reserva de valor confiável. Ou seja, a família que tem um imóvel, em vez de investir o dinheiro na poupança, ela resolve comprar um segundo imóvel para preservar o poder de compra do seu capital. Não é porque ela quer ter esse segundo imóvel, ela vai alugar o imóvel. O imóvel é só um investimento com o objetivo de preservar esse valor. Esse tipo de investimento tende a ser desmonetizado porque agora existe uma reserva de valor melhor do que as reservas de valores anteriores.
Daí passaram para as conclusões, para considerações finais. O Fred abriu as considerações finais falando que a inflação de verdade ainda nem começou e que, por exemplo, dois dos setores mais afetados por essa guerra Ucrânia-Rússia são dos alimentos e da energia, que basicamente é tudo o que importa para a humanidade. Que cerca de 25% do trigo do mundo, a produção ocorre entre a Rússia e a Ucrânia. A energia já foi falado exaustão, tanto em outros podcasts quanto em qualquer outro lugar que vocês tenham consultados, mas basicamente a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás natural e agora não está vendendo mais para a Europa. Tem toda uma questão geopolítica aí, da Rússia ter deixado a Europa meio que refém do gás natural deles, e que, portanto, a tendência é ter muito problema social à vista. E que nesse mundo com muitos problemas sociais à vista, ativos escassos são os ativos que realmente vão conseguir preservar o valor no tempo. Em outras palavras, Bitcoin. Ou imóveis, quadros, coisas assim. Mas quanto mais escasso, mais preserva o valor. E todo bitcoinheiro sabe que o Bitcoin é infinitamente escasso, é o único que tem uma oferta inelástica que não pode ser aumentada. Portanto, a tendência do Bitcoin é muito melhor do que o dos outros ativos, mesmo que os outros também sejam escassos. Daí o Avik comenta em cima disso que a coisa mais importante que as pessoas que estão ouvindo esse resumo, as pessoas que estavam na palestra, que a coisa mais importante que a gente poderia fazer, a gente já está fazendo, que é cuidar da adoção do Bitcoin e tentar fazer que o máximo de pessoas possíveis tenha Bitcoin para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis desse colapso inflacionário que está no horizonte. O Matthew conclui falando que a gente tem uma década inflacionária à vista que está rolando concomitantemente com essa reestruturação geopolítica mundial, que é basicamente, em outras palavras, o mesmo que a Lynn Alden tinha dito. E que o mundo está se afastando da globalização e está se fragmentando, e que, portanto, a tendência é o surgimento de mais autarquias e estados totalitários. Também comentou que os bancos centrais, os governos, eles precisam dessa inflação para eles conseguirem pagar a dívida. Então eles estão tentando jogar o jogo de vamos deixar a inflação alta o suficiente para conseguir que nossa dívida seja viável de ser paga, mas não alta a mais do que isso para entrar num processo hiperinflacionário. Ou seja, eles estão realmente tentando deixar os juros baixos com a inflação alta. Isso é um processo que chama repressão financeira, que é um processo que você não sobe os juros, mas a inflação está alta. Supostamente a inflação faria você subir os juros para ficar um próximo do outro. Não fazer isso significa que você consegue baratear sua dívida ao longo do tempo, especialmente você sendo dono da máquina de impressão. E a Lynn Alden conclui falando que a história mostra que o ciclo das commodities tem um bem-estar direto no bem-estar das pessoas e que, portanto, essa próxima década inteira com escassez de commodities é uma tendência, sim, de problemas sociais à vista.